Já primeiro, pedir desculpas pelo atraso, a gente teve uma chuva considerável aqui em São Paulo, inclusive o Dr. Eric chegou encharcado para o congresso mais cedo, então por isso a mesa anterior teve que começar um pouco mais tarde e a gente acabou trazendo também essa mesa. Eu queria pedir desculpas e agradecer a paciência de vocês. A Paloma, ela terá que sair em breve, então nós vamos começar com sua apresentação. Seguiremos então para a Paula, que também está participando dessa mesa via Zoom, e em seguida para nossos palestrantes presenciais. Vou fazer uma breve apresentação da Paloma e em seguida, para não perder mais tempo, já passar para a sua apresentação. A Paloma Lara Castro é diretora de políticas públicas e advogada e candidata a mestrado em Direito Internacional dos Direitos Humanos na Universidade de Buenos Aires, na Argentina. Seu trabalho se concentra em processos ligados ao sistema universal e latino-americano, produção de conteúdo e análise a respeito de políticas públicas a nível regional e global. Ela também faz acompanhamento de temas relacionados a gênero e tecnologia. Paloma, por favor. Muito obrigado. Hola, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? No sé si me escuchan ahí. Paula me escucha, pero no sé si ahí está bien. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias a Internet Lab por esta invitación de compartir el trabajo que venimos haciendo en materia de la Convención de Cibercrimen. Voy a ser breve en mi presentación, sé que tenemos también minutos marcados, así que me quiero concentrar en los aspectos más relevantes o los aspectos más preocupantes de la convención recientemente adoptada en agosto del presente. Em, Desde el inicio, para dar un poco de contexto sobre este trabajo que venimos realizando, desde el inicio, desde Derechos Digitales, hemos trabajado en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil a nivel global, tratando de tratar de dar directrices de derechos humanos a este tratado para asegurar que el combate al cibercrimen a nivel internacional no vaya en contra de derechos fundamentales del derecho internacional, tanto como el derecho interamericano que nos ampara y que obliga a los estados a una serie de requisitos de cumplimiento y de garantías de acceso a derechos. Lastimosamente, el texto aprobado dista mucho, bastante, de dar cumplimiento y coherencia a los derechos humanos como lo dice el derecho internacional. Eso nos genera realmente bastantes preocupaciones, sobre todo considerando los antecedentes de vigilancia y de censura y de represión a nivel regional, donde han sufrido impactos diferenciados tanto los defensores de derechos humanos, los activistas, los investigadores, los periodistas y recientemente también los investigadores que tienen que ver con seguridad digital. En ese sentido, hemos tratado de abordarlo desde un marco, de nuevo, como decía, de derechos humanos que garantice lo que es la protección desde los criterios previamente establecidos tanto por la Convención Interamericana, su jurisprudencia, como el derecho desde lo internacional a nivel universal, que tienen que ver con los criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidad para abordar este tipo de legislaciones, ya como lo ha reconocido tanto la ONU como el sistema interamericano. Las legislaciones de cibercrimen se han multiplicado durante los últimos años y lo que nos demuestra su aplicación a nivel local es que estas legislaciones, en vez de proteger a las personas, la están poniendo en riesgo. En este sentido, con el objetivo de aportar evidencias, con el objetivo de aportar argumentos basados en evidencia a este proceso, hemos realizado distintas investigaciones. Desde derechos digitales particularmente nos hemos enfocado en cómo estas legislaciones que no cumplen con estos criterios preestablecidos dan lugar a aplicaciones arbitrarias que tienen impactos diferenciados en función al género. En ese sentido, por ejemplo, hemos mapeado a nivel global 11 legislaciones donde, si bien hay distintos contextos, distintos niveles normativos, lo que tienen en común es la falta de cumplimiento de estos requisitos y los efectos perjudiciales sobre los derechos humanos de las personas. Con ese objetivo hemos mostrado que
esto no es un riesgo hipotético, sino un peligro real, fáctico, que se está viendo a lo largo de todas las legislaciones locales de cibercrimen y que de hecho ya han generado preocupación a nivel internacional. Por ende, lo que no queremos, lo que no queríamos es que esto se repita en una legislación internacional. Lastimosamente, como he señalado al inicio, el texto dista mucho de cumplir con obligaciones internacionales y denota dos problemáticas principales, que me voy a focalizar en esas dos principales. Punto número uno, lo que nos preocupa es la legitimidad de la vigilancia masiva a través de este tipo de legislación. En segundo lugar, lo que tiene que ver con la criminalización de personas a nivel general, pero que a su vez tiene, como decía, un impacto diferenciado sobre personas que trabajan en ámbito de derechos humanos o que trabajan en seguridad digital. ¿Esto cómo lo vemos? En primer lugar, hay una amplitud muy amplia del ámbito de aplicación. Si bien el aludido objetivo principal de crear este tratado era combatir el cibercrimen, finalmente su alcance legal va mucho más allá de los delitos estrictamente determinados como ciberdependientes. Es decir, esta convención alberga crímenes que no necesitan necesariamente de las TIC para ser cumplidos, sino que son delitos muchas veces tradicionales aplicados también al ámbito digital, es decir, no son ciberdependientes. Eh, la convención y las facultades de vigilancia que habilita se aplican a cualquier delito que se cometa a través de las tecnologías de información, así como cualquier delito grave definido como aquellos con penas superiores de 4 años. En este sentido, hay que tener en consideración que muchas legislaciones a nivel internacional tienen una penalidad, por ejemplo, a ciertas cuestiones que tienen que ver con la orientación sexual o la identidad de género. Por ende, este tipo de cuestiones podrían estar sujetas a la legislación de cibercrimen. Por otro lado, hay un artículo que es el artículo 4 que habilita su aplicación a otros convenios existentes a nivel internacional sin determinar cuáles son los requisitos para que sean englobados dentro de esta convención, lo cual habilita, por ejemplo, tratados bilaterales, que es sumamente peligroso. En definitiva, consideramos que este tratado es un cheque en blanco para que los estados puedan vigilar la ciudadanía y compartir su información a su vez a nivel internacional. Un punto importante también a determinar en esto es que uno de los términos que utiliza mucho el tratado es cuando define delitos o cuando define crímenes, es la realización sin derecho, es decir, no especifica una intención dolosa, que es lo que venimos reclamando desde un inicio. ¿Qué significa esto? Que puede ser aplicado a personas que están investigando ciertas falencias de un sistema, por ejemplo, que pueden ser considerados sin derecho, pero no tienen una intención maliciosa, no hay un dolo en eso. Eso es una de las cuestiones muy principales. A su vez, no hay un argumento explicativo dentro del tratado que determine específicamente cuál va a ser el ámbito de aplicación en caso de lo que se considera sin derecho, lo cual es efectivamente muy preocupante. Por otra parte, cuando hablamos de la recolección de pruebas electrónicas, el artículo 24 exige la recolección de pruebas electrónicas para una amplia gama de delitos, incluso aquellos que no involucran sistemas de información y comunicación, lo cual podría fácilmente ser mal utilizado para los gobiernos para reprimir la disidencia. A su vez, esto en parte es muy importante, si bien se ha reducido el catálogo de delitos de su fase original, actualmente se prevé la creación de un protocolo para incluir incluso más delitos que no están incluidos en su documentación como está ahora mismo la convención. Por ende, lo que hemos ganado en términos de falta de inclusión de ciertos delitos pueden realmente volver a ser incluidos posteriormente mediante este protocolo que habilita de nuevo a cuestiones que hemos marcado como preocupantes en el marco de derechos humanos. En segundo lugar, el tratado habilita unas facultades invasivas de vigilancia. La convención propuesta crea un marco legal que permite la vigilancia, el almacenamiento y el intercambio transfronterizo de información. El texto permite la intercepción secreta de datos de tráfico en tiempo real sin notificar a las personas afectadas por estas medidas. Asimismo, faculta a los estados a exigir a cualquier persona que revele información sensible de personas o sistemas críticos. Además,
autoriza un intercambio excesivo de información para la cooperación policial, más allá de investigaciones penales específicas, sin establecer salvaguardas claras y explícitas en materia de protección de datos y derechos humanos. Estas medidas socavarían la confianza en las comunicaciones seguras e infringirían normas internacionales de derechos humanos, incluyendo, por ejemplo, los requisitos de autorización judicial previa y los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, que, como ya he dicho, son cuestiones ya avanzadas en el derecho internacional. No son cuestiones que ahora se quieren implementar, sino que son años y años de lucha, de reconocimiento en legislaciones internacionales que deberían de ser de igual manera puestas dentro de este tratado y no lo son. En tercer lugar, existen insuficientes protecciones y salvaguardas. La convención propuesta carece de salvaguardas suficientes para garantizar la protección de derechos humanos. Aunque el texto actual señala que los estados deben aplicar este tratado de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, finalmente cuando miramos al texto, las salvaguardias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones son escuetas e insuficientes. Es particularmente alarmante que las disposiciones relacionadas con salvaguardias máximas no incluyan los principios de legalidad y necesidad. De igual forma, la redacción del texto abre la puerta a que estas salvaguardias no sean aplicadas a cuestiones de cooperación internacional. Esto lo que hace es comprometer la capacidad de asegurar que las medidas contra el cibercrimen respeten estos principios preestablecidos y proporcionen una protección adecuada de los derechos humanos. A su vez, lo que mencionaba hace rato de las afectaciones diferenciadas en base al género, es importante decir que esta convención no integra efectivamente la perspectiva de género, que es clave para evitar que esta convención se utilice en detrimento de los derechos humanos con afectaciones diferenciadas en base al género. Aunque esta perspectiva referenciada en el preámbulo no es aplicada de acuerdo a lo que se llama el gender mainstreaming o la perspectiva de derechos humanos de una manera efectiva, que lo que señalan los instrumentos internacionales es que no solo se debe reconocer la existencia de la perspectiva, sino que esta perspectiva debe ser aplicada a todas las políticas y a todas las normas que devengan de un tratado internacional. Esto no es cumplido y esto implica riesgos significativos, sumado a los poderes de vigilancia que explicaba anteriormente, que pueden afectar de manera desproporcionada a las personas en base al género. En este punto es muy importante señalar que si bien hubo propuestas por parte de estados latinoamericanos, como por ejemplo el estado de Uruguay, de incluir protecciones específicas al género dentro del ámbito de, por ejemplo, la protección de derechos humanos, esta propuesta no tuvo éxito, lo cual denota la falta de voluntad política para abordar este problema. De hecho, muchas veces durante las discusiones de la convención se repitió constantemente que este no es un tratado de derechos humanos y que este no es un tratado de género, que existen otros tratados para eso, lo cual evidencia la falta de voluntad política por un lado y por otro lado la invisibilización a una realidad creciente y estructural como es la desigualdad de género. Por último, y con esto termino, además de decir que esto infringe normas a nivel internacional, concentrándome específicamente en el ámbito interamericano, este es un grave retroceso respecto a los derechos reconocidos. Y ahí me gustaría solamente referir, además de todo el acervo de jurisprudencia que se refiere a la protección de derechos humanos y cómo esto debe trasladarse a las normativas, es importante mencionar el reciente fallo de la Corte Interamericana denominado el caso Cajar versus Colombia, que es un fallo clave histórico para lo que tiene que ver con medidas de vigilancia, donde se subraya la importancia de proteger, por un lado, el derecho a defender derechos y por otro lado, salvaguardar la protección de datos, incluso en contextos de inteligencia estatal. El fallo reconoce que las personas tienen derecho a controlar sus datos personales en archivos públicos y establece la obligación de una autorización judicial previa para toda actividad de vigilancia. Además, resalta la necesidad de proteger de manera especial a periodistas, abogados, salvaguardando sus comunicaciones y fuentes. Este precedente y la jurisprudencia interamericana son particularmente relevantes para los estados latinoamericanos.
a pesar de que esta jurisprudencia, este caso específico es contra el Estado de Colombia, recordemos que todo fallo dentro de lo que es el sistema interamericano debe de ser aplicado a todos los estados latinoamericanos de igual forma y genera un precedente importante. Ahora bien, ya terminando con esto, teniendo en consideración todas estas preocupaciones que de nuevo son compartidas por la sociedad civil, hemos sacado un montón de comunicados al respecto antes, durante y posterior al proceso. Y de hecho, es casi que una de las primeras veces que históricamente la sociedad civil y el sector empresarial estuvieron de acuerdo de tan graves que son estas preocupaciones y posibles y graves afectaciones a derechos humanos. En ese sentido, como hemos llamado desde Al Sur y desde otras organizaciones más grandes de derechos humanos en el sentido a nivel global, pedimos a los estados latinoamericanos que cumplan con sus obligaciones a nivel internacional y que no ratifiquen este tratado, que va a generar graves violaciones a derechos humanos. De nuevo, y con esto termino, no son preocupaciones hipotéticas. Esto ya ha sido visto y se ve en legislaciones locales de cibercrimen. Seamos responsables y protejamos a los ciudadanos y a las ciudadanas ante posibles afectaciones de derechos humanos en una región tan creciente y tan marcada por la desigualdad y la violencia. Y con esto termino y muchas gracias. Obrigado, doutora Paloma. Para dar sequência a essa mesa sobre regulação internacional de crimes cibernéticos, a nova Convenção da ONU, passou a palavra à doutora Paula Torres, que é doutora e mestre em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da USP, com visiting fellow da Universidade de Cambridge e no Max Planck Institute da Alemanha. Ela também é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná e em Relações Internacionais pela Unicuritiba. Doutora Paula. Olá, boa tarde a todos. Me escutam bem? Sim, que bom. Inicialmente, agradeço o convite para participar desse 8º Congresso Internacional de Direitos Fundamentais e de Processo Penal na Era Digital do Internet Lab. É um evento, não só um evento, como as publicações do próprio Internet Lab são muito importantes para quem pesquisa aspectos relacionados a direito digital, a provas digitais, que é o meu caso. Então, para mim, foi um prazer receber o convite e é um prazer e uma honra estar aqui hoje. Bom, considerando o objetivo do painel, eu não vou fazer uma grande introdução, eu vou falar para vocês um pouco sobre aspectos procedimentais da nova Convenção da ONU sobre crimes cibernéticos, especificamente a cooperação jurídica internacional. Procurarei focar nos aspectos comparativos dos tratados ratificados pelo Brasil, tendo em vista que a gente está falando essencialmente da aplicabilidade para o contexto brasileiro, embora, obviamente, muitas das preocupações, como a própria Paloma já trouxe, são compartilhadas por outros países latino-americanos, e não só latino-americanos. Então, mais dito isso, eu vou mencionar um pouco sobre a comparação entre a nova Convenção da ONU, que espera-se seja aberta para ratificações no ano que vem, e a Convenção de Budapeste, que é a principal convenção que trata de provas digitais, atualmente em vigor para o Brasil e outros 75 estados. Bom, a Convenção de Vou dividir a minha análise em 3 pontos, 2 inicialmente um pouco mais gerais, que dizem respeito à amplitude e ao escopo das duas convenções, e, por fim, os aspectos de cooperação jurídica internacional propriamente ditos, e acho que nesse ponto eu coaduno com várias das preocupações que a Paloma já trouxe sobre a necessidade de respeito a direitos fundamentais e os riscos que a investigação digital pode trazer para as partes envolvidas, seja ela, independentemente de quem seja, né? Bom, comparando as duas convenções internacionais, a gente tem primeiramente um aspecto que diz respeito, inclusive, às negociações. A Convenção de Budapeste, por ser uma convenção que se originou no seio do Conselho da Europa, ela diz respeito e ela é derivada de discussões eminentemente europeias. E embora o sistema europeu e especificamente a União Europeia, não só o Conselho Europeu, né, não é exatamente a mesma coisa, mas enfim, falando de ambos no sentido de laços regionais, pelo menos, pensando nesse aspecto, embora seja uma região muito desenvolvida em termos de laços regionais, laços cooperacionais, harmonização legislativa, não deixa de registrar as opiniões de um determinado continente, de um determinado conjunto de princípios e de regras jurídicas, sociais e ideológicas. E nesse ponto, a expectativa da Convenção da ONU, por estar dentro de um guarda-chuva das Nações Unidas, é de que pelo menos as discussões, que não necessariamente a gente sabe, infelizmente, se refletem no texto final, tenham congregado não só vários estados, né, como também
a sociedade civil, então, nesse ponto, ela tem um contexto de criação de negociação mais amplo, seja para provocações, seja para conclusões no texto final, embora a gente veja que não necessariamente isso acabou se refletindo no texto final da Draft Convention, né, do rascunho de convenção da ONU para prevenção e combate a crimes cibernéticos. Bom, antes de continuar, de fazer um pequeno apêndice, é uma coisa muito, muito simples, talvez vocês já tenham discutido em outros painéis do evento, infelizmente, como eu estou por videoconferência, não consegui participar deles, mas a convenção da ONU, assim como a Convenção de Budapeste, ela abarca tanto os crimes que a gente chama de crimes cyberdependentes, que são os crimes cometidos por meios com o uso, né, de sistemas informáticos, então seria um exemplo fácil o hacking, e também os crimes que são conhecidos como sendo crimes, desculpa, são os crimes cybercapacitados, os crimes cyberdependentes, que são os crimes que podem ser praticados de outras formas, mas que são multiplicados ou crescem de forma exponencial através do uso da internet, que seria, por exemplo, onde a gente pensa em fraudes por pirâmide, pornografia digital, entre vários outros. Então, ambos os tipos de crimes cibernéticos estão abarcados pela convenção, pela nova convenção da ONU, assim como estavam pela Convenção de Budapeste, e ambos os tratados também tratam sobre a obtenção de provas digitais. E acho que aí é um tema bem amplo, porque é um tema que abarca uma série inimaginável de crimes, tendo em vista que hoje em dia, acredito que quem trabalha na área sabe que, se não todas, a grande maioria das investigações e processos penais utiliza algum tipo de forma digital, nem que sejam dados telemáticos que estão armazenados em nuvens, por exemplo, de fotos, etc. Bom, fechando esse pequeno parênteses, então a convenção da ONU ela tem uma aplicabilidade potencial muito maior por poder ter uma ratificação não só. Embora a Convenção de Budapeste seja aberta para estados fora do Conselho da Europa, que é o caso do Brasil e vários outros, Israel, se não me engano, ratificou, Estados Unidos ratificou a Convenção de Budapeste também, alguns dos estados considerados major players não ratificaram, como é o caso da China, da Índia, mas, de certa forma, a Convenção de Budapeste ela permite essa ratificação ampla, mas é inegável que uma convenção no seio da ONU, até pelo que representa, é uma convenção com um tratado multilateral com um escopo em termos globais maior, né? Nesse ponto, acho que é importante mencionar que as duas convenções têm uma distinção na própria forma em que elas são estruturadas. Pelo menos na minha opinião, a nova convenção da ONU ela se aproxima muito mais das convenções já formuladas no seio da ONU, ainda que mais antigas. Bom, embora contemporâneas à Convenção de Budapeste, porque o Brasil ratificou a Convenção de Budapeste em 2023, mas a convenção data de 2001. Enfim, a Convenção da ONU, ela se aproxima muito das convenções de Mérida e de Palermo, pelo menos no que diz respeito à parte de cooperação jurídica internacional, a forma como os artigos são estruturados, eu vejo uma proximidade maior, o que é natural pelo contexto em que ela foi desenvolvida. Bom, a Convenção da ONU, ela então, além de ela permitir uma ratificação maior, então ela tem um potencial de chegar a um número maior de estados, a ser ratificada por mais estados do que a Convenção de Budapeste, e além disso, ela é resultado, né, de uma discussão, pelo menos, mais ampla e de um contexto mais amplo e do contexto mais atual. Ainda que tenham vários dispositivos que sejam muito similares, pelo menos em matéria de cooperação jurídica internacional, com os artigos da Convenção de Budapeste, a Convenção de Budapeste é 2001. E a convenção, essa nova convenção agora vai ser de 2024, 2025, 2026, se ela realmente vier entrar em vigor. Então, é inegável que em 20 anos, mais de 20 anos, principalmente quem trabalha com tecnologia sabe, a mudança completa do cenário que a gente vivencia, as investigações, a interferência que isso gera nos direitos das partes envolvidas. Então, acredito que esse seja um dos principais diferenciais entre as duas convenções, que deve ser levado em consideração pelos estados quando forem decidir sobre a ratificação ou não desse novo tratado. A Convenção de Budapeste ela trouxe 2 protocolos adicionais. O primeiro protocolo adicional, relativo à criminalização de atos de natureza racista e xenofóbica, que já está em vigor. O Brasil não ratificou ainda esse protocolo adicional, mas já está em vigor, salvo engano, para cerca de 35 estados. Então, uma ratificação nesse ponto muito menor do que a Convenção de Budapeste em si, esse protocolo adicional. E o segundo protocolo adicional ainda não está em vigor, que é um protocolo adicional bem importante, que é um protocolo adicional relativo ao reforço de cooperação e divulgação, de cooperação internacional e de divulgação de provas digitais. É um protocolo que foi aberto para adesão em 2022 e até o momento ainda não atingiu o número necessário para entrar em vigor. Se não me engano, são 5 ratificações necessárias, até o momento teve 2 ou 3 estados só que ratificaram esse protocolo adicional. E ele é bem interessante, para não dizer controverso também,
à medida em que ele, de fato, traz uma atualização em matéria de cooperação para obtenção de provas digitais, que é a possibilidade de uma espécie de cooperação direta entre o Estado que requer uma prova e a autoridade, normalmente o provedor de conteúdo, né? E quem detém o dado para que essas ordens de divulgação de nome e domínio e informações cadastrais dos assinantes sejam enviadas diretamente, sem passar pelos trâmites tradicionais do procedimento de cooperação jurídica internacional. O que, por um lado, é muito eficiente, por outro lado, é questionável no que diz respeito ao procedimento cooperacional em si. Mas esse tratado, esse protocolo adicional ainda não está em vigor, embora no Brasil, por exemplo, isso seja um tema que acho que está bem na moda, está sendo discutido não só sobre o aspecto de obtenção de prova, mas também essa possibilidade de cooperação direta entre autoridade estatal e detentor de dados, está sendo discutida, foi discutida sobre o aspecto de provas na ADC 51, que, embora tenha concluído pela constitucionalidade do EMILAT entre Brasil e Estados Unidos para obtenção de provas, ou seja, de que o EMILAT não é inconstitucional, e não é mesmo, mas a discussão de fundo não era bem essa, né? Era sobre a possibilidade de utilização do Marco Civil na internet para garantir uma jurisdição extraterritorial para obter dados que estão armazenados fora do Brasil, propriamente dito, de forma localizados fora do Brasil. Não esgotou o tema, até porque ela foi julgada antes do Brasil ter ratificado a Convenção de Budapeste, e são temas que vão voltar agora à discussão com essa nova Convenção da ONU, por isso eu faço essa menção. Bom, passando para o segundo ponto, que eu acho importante mencionar da nova Convenção da ONU, é o seu escopo. Por um lado, ela é uma convenção mais ampla do que a Convenção de Budapeste. Então, por que eu estou mencionando essa comparação entre os dois tratados? Por um lado, para o Brasil eventualmente analisar e para que a gente discuta na academia, antes, obviamente, de uma ratificação, que depende, obviamente, dos órgãos governamentais e não da academia, mas acho que faz parte do papel da academia de debater isso de forma mais aprofundada. Então, é importante sobre esse aspecto, para que a gente debata se é necessário o Brasil ratificar mais uma convenção internacional. Afinal, eu, enquanto doutora em Direito Internacional, tenho sempre um apego e um estímulo à normatização internacional, ou seja, a elaboração de tratados como uma forma de consenso mínimo entre os Estados, embora reconheça que ratificar os tratados não significa necessariamente validar tudo que está sendo feito, e isso tem que ser feito de forma muito crítica, para evitar que a ratificação de um tratado internacional acabe gerando violação de direitos. Então, nesse ponto, eu coaduno integralmente com o que a Paloma mencionou sobre os riscos que isso gera aos direitos dos indivíduos. E embora, obviamente, a gente tenha um arcabouço convencional de proteção de direitos humanos, considerando que é um tratado novo, que está sendo ratificado agora, considerando a importância dos órgãos internacionais de proteção de direitos humanos, da jurisprudência da Corte Europeia, da jurisprudência da Corte Interamericana, da jurisprudência da crescente Corte Africana, dos sistemas regionais então, de proteção de direitos humanos, além do próprio sistema global da ONU, embora funcione de forma um pouco distinta, causa um certo incômodo que não haja um cuidado maior com a menção à proteção de direitos humanos, além do próprio artigo, se não me engano, é o artigo 15 ou 16, um artigo específico que fala de forma genérica sobre a proteção de direitos humanos. Bom, a Convenção da ONU, então, ela é um pouco mais geral do que a Convenção de Budapeste, ela abarca mais crimes, mais medidas, ela tem uma limitação específica para crimes graves, então isso é um ponto de distinção. A Convenção de Budapeste ela é aplicável para qualquer tipo de crime, pelo menos na parte de investigação e obtenção de provas, enquanto a Convenção da ONU é só para crimes graves, crimes considerados graves, que são punidos com crimes de acordo com a Convenção, com pena superior a 4 anos. Então essa é uma importante distinção. E no que diz respeito, vou passar agora para a parte de cooperação propriamente dita, a Convenção da ONU ela não é muito diferente da Convenção de Budapeste. Ela prevê alguns mecanismos específicos para cooperação e obtenção de provas, que são muito importantes de forma preventiva, Peraí, só vou fazer uma pequena pausa. André, eu tenho 5 minutos ou era um tchau para Paloma? Era um tchau para Paloma. Então tá bom, então tá bom. Só para saber. Eu acho que pelos meus cálculos eu tenho ainda uns 10 minutos, é isso? Tá. Mais ou menos. Ok, não vou passar o tempo só para saber. Bom, voltando, então, passando agora à parte de cooperação propriamente dita, a Convenção da ONU, ela tem um aspecto um pouco mais amplo que a Convenção de Budapeste no que diz respeito aos instrumentos de cooperação que ela prevê, assim como as outras convenções da ONU já existentes, Mérida, Palermo, que regulamentam outros tipos de crime, ela traz a possibilidade de, além de extradição para defesa, para defesa não, na verdade, para assistência entre estados em prol do combate aos crimes previstos na Convenção, ela traz, além de extradição, também outras formas de cooperação jurídica internacional que não acontecem na Convenção de Budapeste, que são muito importantes hoje em dia. Uma delas é a transferência de pessoa condenada, a transferência de execução da pena,
inclusive não é impeditiva a extradição, a questão do confisco do bloqueio e posterior confisco de ativos, que é algo que também não estava previsto na Convenção de Budapeste. Então, nesse ponto, ela traz mais instrumentos cooperacionais do que a Convenção de Budapeste trazia. E no que diz respeito à cooperação para a obtenção de provas propriamente ditas, e daí eu faço um pequeno marketing pessoal meu, que é o tema do meu doutorado, o tema do livro que eu publiquei recentemente pela RT, ela não diverge muito da Convenção de Budapeste, o que não a torna menos importante. Acho que hoje em dia um grande debate é sobre a necessidade ou não de cooperação jurídica internacional para a obtenção de dados digitais, né? Então, acho que nesse ponto, a Convenção da ONU, assim como Budapeste já traz dispositivos muito similares no que diz respeito à forma de obtenção, né? As medidas cooperacionais propriamente ditas, algumas medidas cautelares tanto de quando há risco de perda de dados, né, para que você não possa, de conservação, tanto uma medida de conservação de dados para evitar que eles sejam apagados, até que um procedimento de cooperação seja propriamente elaborado. Também medidas para revelação de alguns dados específicos de identificação do provedor de serviços e do caminho que os dados percorreram, para que isso depois auxilie a elaboração de procedimento de cooperação jurídica internacional, e também as medidas propriamente ditas de cooperação jurídica internacional, que no caso brasileiro ainda não estão disciplinadas na legislação, embora a Convenção de Budapeste seja aplicável ao Brasil e essas medidas de obtenção de provas sejam passíveis de serem realizadas, elas não foram disciplinadas internamente no Código de Processo Penal, numa legislação específica, ainda que elas possam ser aplicadas diretamente pela ratificação da Convenção de Budapeste. E a mesma coisa na Convenção da ONU, por isso eu faço essa menção, que seria o pedido de busca e apreensão de dados digitais armazenados, a interceptação de dados de tráfego em tempo real e a interceptação e gravação em tempo real de dados de conteúdo, quando isto é possível, né? Então, nesse ponto, e eu acredito que eu vou terminar por aqui, mais importante do que compreender as especificidades dos mecanismos de cooperação jurídica internacional previstos na nova Convenção da ONU, caso ela efetivamente venha entrar em vigor, é entender de que forma que, para quem atua na prática, você consegue garantir que a realização desses meios de cooperação jurídica internacional sejam feitos de forma a garantir os direitos das partes envolvidas, seja ela vítima, testemunhas, fontes de prova, sejam os próprios investigados ou acusados. Digo isso por quê? Porque a própria discussão entre ser necessário ou não um procedimento de cooperação jurídica internacional para a obtenção de determinado tipo de prova, que é um problema que a gente discute no Brasil e que na própria Convenção da ONU ele volta no artigo 27, que é um artigo que fala sobre a jurisdição do Estado para forçar a entrega de dados, que é muito parecido com o artigo 18 da Convenção de Budapeste, que por sua vez é discutido no bojo da DC 51 à luz do artigo 11 do Marco Civil da Internet, é algo que impacta, primeiro, a lei aplicável à obtenção da prova, segundo, os direitos aplicáveis às partes envolvidas. E não só isso, mesmo nas formas de cooperação em que não há uma discussão em que se é necessário ou não a cooperação jurídica internacional, em que a própria convenção prevê que é necessária a cooperação jurídica internacional, por exemplo, para interceptação de fluxo de conteúdo, entre outras, ou extradição, ou transferência de pessoas condenadas, ou transferência de processo, ou bloqueio de ativos e confisco de ativos. Nesse ponto, o procedimento de cooperação jurídica internacional em si faz parte de um processo, e ele é realizado dentro do marco de um processo penal. E embora normalmente os procedimentos de cooperação sejam pensados de forma apartada, até porque eles não têm uma regulamentação específica no Código de Processo Penal, e hoje em dia se utiliza muito mais o Código de Processo Civil do que o Código de Processo Penal, pela sua atualidade em matéria de cooperação internacional, muitas vezes se esquece que as garantias são aplicadas à cooperação internacional, e tem que ser. No caso das provas, as provas obtidas por meio de cooperação normalmente vão ser as principais provas de um processo. Sem falar a interferência que cooperação gera na liberdade de um indivíduo quando a gente pensa em extradição, transferência de pessoa condenada, transferência de execução da pena. As medidas cautelares patrimoniais também, nesse ponto, quando a gente pensa em confisco de ativos ou bloqueio de ativos para eventual repatriação futura. Então, todos esses aspectos, eles têm que ser levados em conta dentro de um marco de garantias. A própria Corte Europeia de Direitos Humanos já garante isso há muitos anos, há cerca de 30 anos, ela fala sobre a importância de pensar nos procedimentos de cooperação, e isso se aplica muito à prova digital. E, recentemente, não tão recentemente, mas nos últimos 10 anos, a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos possui pelo menos 2 precedentes em que ela reconhece a necessidade de respeito aos direitos previstos nos tratados, também aos procedimentos de cooperação jurídica internacional. E eu digo isso porque a ratificação de um tratado, ela nada mais é do que formas gerais ou específicas de cooperação entre os Estados, seja para adoção de medidas internas, seja cooperação internacional no sentido amplo, seja cooperação jurídica internacional propriamente dita. E na cooperação jurídica internacional propriamente dita, é uma preocupação ainda maior com o cuidado que tem que ter com os direitos das partes. Então,
Dito isso, eu peço desculpas por ter ultrapassado um pouco do tempo. Eu espero ter trazido alguns aspectos, ainda que gerais, sobre a nova Convenção da ONU no que diz respeito à cooperação jurídica internacional. Fico à disposição caso alguém tenha alguma dúvida ou uma pergunta. Mais uma vez, parabenizo os organizadores pelo evento. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Paula. Passo agora a palavra ao doutor Eric Duval Lacerda Sogócio, diplomata brasileiro desde 2003, com experiência nas embaixadas de Nova Delhi, Buenos Aires, Pretória e Viena, cuja carreira tem sido focada em segurança internacional e combate ao crime transnacional. Ele chefiou a Coordenação Geral de Combate ao Crime Transnacional no Ministério das Relações Exteriores e é vice-presidente do Comitê Ad Hoc, que recentemente adotou a Convenção da ONU sobre Cibercrime e liderou as delegações brasileiras ao longo dessas negociações. Dr. Eric, a palavra é sua. Muito obrigado. Bom, é um prazer estar aqui. Alô? Sim? Bom, muito obrigado. É um prazer estar aqui pela segunda vez. Em 2022 eu participei desse congresso e já falava da convenção que estava em negociação e agora eu tenho a oportunidade de voltar e comentar sobre o texto que foi efetivamente aprovado e adotado pelos países do comitê. Bom, então, a primeira coisa é por que precisamos dessa convenção, né? Eu não ia entrar nisso, mas tendo escutado quem falou antes de mim, a Paloma e a doutora Paula, eu acho que a gente precisa voltar nisso. A gente precisa de uma convenção multilateral, internacional, porque o crime cibernético ele é mundial. Né? Nós temos a Convenção de Budapeste, de fato, que reúne 70 e tantos países, mas que ela não vai se tornar mundial ou global, porque ela vem da Europa e porque, por questões geopolíticas, nós sabemos que vários países do mundo, talvez os principais países do mundo até em produção de crime cibernético, o Brasil é um deles, né? A gente sabe, mas o Brasil está na Convenção de Budapeste, não vão fazer parte da Convenção de Budapeste. E, por isso, precisamos de uma convenção internacional, porque caso países não entrem ou não tenham mecanismos para investigar domesticamente, não tenham mecanismos para fazer persecução criminal doméstica e não tenham mecanismos para cooperar internacionalmente, esses países facilmente podem se tornar um santuário de crime cibernético. E a Convenção das Nações Unidas foi criada e negociada, realmente, como falou a doutora Paula, tendo como base as outras convenções das Nações Unidas sobre crime, a Convenção de Palermo, de combate ao crime organizado transnacional, a Convenção de Mérida, de combate à corrupção. Então, é necessário. Isso nós achamos ser necessário há muito tempo. O que eu faria agora, rapidamente, comentar um pouco do processo das negociações. Eu também falaria um pouco de características da Convenção, que já foram faladas aqui, principalmente pela doutora Paula. E o meu foco vai ser a proteção de direitos humanos e salvaguardas no texto da Convenção. Não precisa passar ainda, pode deixar na primeira página, que eu vou depois entrar nesse ponto. E depois os próximos passos, só como uma informação para nós. A ideia de que essa convenção é necessária já é antiga. Ainda em 2010, o Brasil sediou o Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Crime e Justiça Criminal, que é um processo que vem já de muitas décadas, começou mais ou menos na década de 60 e ele é independente de outros processos de crime. E nessa reunião, o Brasil, junto com os países do BRICS, na verdade, a Rússia e a China também sempre foram grandes incentivadores de uma convenção, decidiram que gostariam que as Nações Unidas deveriam fazer uma negociação assim. Os países que estavam na Convenção de Budapeste, principalmente, eles eram reticentes e não quiseram fazer isso. Então, o que saiu como resultado do Congresso de Salvador foi que seria feito um grupo de trabalho, um grupo de peritos, que estudaria a questão do crime cibernético no mundo. Esse grupo de peritos se reuniu entre 2011 e 2017, produziu um estudo amplo, que foi feito pelo Escritório das Nações Unidas de Drogas e Crime, e um estudo que teve várias conclusões. Um estudo baseado em entrevistas e em pesquisas com todos os países que são membros da ONU.
Uma das conclusões, e talvez a principal conclusão, era que, de fato, seria necessário uma convenção das Nações Unidas para combater o crime cibernético. Interessantemente, os países, e esse grupo trabalhava por consenso, os países, principalmente da Convenção de Budapeste, rejeitaram o estudo que foi feito. Até hoje é um draft study, é um estudo que não foi adotado, e assim terminou esse grupo de peritos com algumas recomendações que foram consensuadas. Em 2019, a Rússia ela tabulou uma resolução nas Nações Unidas que estabelecia o início dessas negociações de uma convenção. Essa resolução foi adotada por voto, mas foi adotada. O Brasil se absteve. Em 2021, uma nova resolução adotou as modalidades de negociação, como seriam negociados, e aí foi uma resolução adotada por consenso, apesar de ter havido propostas de emendas que foram votadas dentro da discussão. E 3 emendas foram muito importantes ao longo para as negociações, 2 delas do Brasil e uma do Reino Unido. O Brasil propôs que apenas pudessem ser adotados, que temas substantivos só poderiam ser levados a voto se houvesse, e aprovados por voto, se houvesse maioria de 2/3. Isso porque as regras da Assembleia Geral das Nações Unidas dizem que as decisões são adotadas por maioria simples. Então, preferimos uma maioria qualificada. Depois, apenas poderiam ser feito um voto se a mesa do comitê dissesse à presidente do comitê que, de fato, não há mais possibilidade de consenso, então podemos ir a um voto. Não eram travas para que quem estava liderando as negociações, a presidente do processo, não pudesse, por si só, levar coisas a voto e o texto da convenção ser assim construído. Porque desde então já havia a ideia de que uma convenção das Nações Unidas, para que ela seja efetiva e para que ela tenha abrangência universal, como são a Convenção de Palermo e a Convenção de Mérida, ela deveria ser adotada por consenso. E essa era a ideia. Então, assim, a negociação começou. A negociação terminou em agosto deste ano. E eu acho que é importante dizer, imagina, eram 120 países negociando. Eram por volta de 30 países que eram o cerne da negociação. E podemos pensar em qualquer país do mundo, de qualquer cor ou de qualquer lado que se possa pensar com relação a direitos humanos, mas todos adotaram esse texto por consenso. E foi um passo muito importante, porque isso indica que a convenção poderia vir a ser adotada nas Nações Unidas por consenso e poderia vir a se tornar universal, como são a Convenção contra o Crime Organizado e a Convenção contra a Corrupção, que tem por volta de 190 países. Bom, a Convenção ela faz 3 coisas principais, né? A ideia era essa: que países pudessem implementar domesticamente legislação contra crimes cibernéticos, muitos países não tinham, que os países, além da legislação, pudessem ter procedimentos para a investigação e para a persecução criminal desses crimes, e que pudessem também cooperar internacionalmente com os países para combater esse tipo de crime. Então, assim foram construídos os crimes da Convenção das Nações Unidas, muito com base na Convenção de Budapeste. Eu até fiz a lista de crimes aqui, que eu não vou ler, mas assim, acesso ilegal, vou ler uma parte: interceptação ilegal, interferência em dados eletrônicos. Isso da parte da criminalização. Da parte dos procedimentos, a Convenção incorpora, assim como a Convenção de Budapeste, procedimentos: preservação de dados armazenados, preservação e disponibilização de dados de tráfego. E com relação à cooperação jurídica, ela traz, assim como a Convenção de Budapeste, mas muito com base nas outras convenções de crime da ONU, a maneira de que os países podem cooperar. E aí, na cooperação jurídica internacional para crimes criminais, o princípio da dupla incriminação é muito importante. E aí
isso também é um ponto porque a convenção é importante, porque ela estabelece crimes e ela harmoniza, de certa forma, as legislações dos países, tanto nos crimes que eles tipificam, tanto quanto nos procedimentos que eles tomam para investigar e para fazer perseguição criminal, e na cooperação jurídica internacional. Mas, envolvendo tudo isso, temos prescrições de proteção de direitos humanos e salvaguardas, que vão ser aplicadas tanto na investigação e na persecução criminal doméstica, quanto na cooperação internacional. E eu achei que era o caso de, aqui na nossa discussão, trazer de fato o que tem a Convenção, para que a gente olhasse e visse o que foi possível construir com base num consenso de pelo menos 120 países. Um consenso potencial de 190 países. E a gente pode começar a pensar e passar na nossa cabeça a diversidade de países do mundo, a diversidade de regiões do mundo. E como foi difícil chegar a esse consenso. E o que chegamos em termos de proteção de direitos humanos e de salvaguardas é o que a gente vai ver aqui. Então, pode passar, por favor. Mais uma? Mais uma. Bom, começando do preâmbulo. Então, o preâmbulo, ele já... Está longe para mim, eu vou ler aqui. O preâmbulo, ele já fala de uma perspectiva de gênero em todos os esforços para combater o crime cibernético. Ele fala também de respeito aos direitos humanos e garantias fundamentais que estão nos instrumentos internacionais e regionais. Ou seja, a gente inclui aqui não só os instrumentos da ONU, mas também os instrumentos da nossa região, da Organização dos Estados Americanos. Ela fala também do direito à proteção contra interferência arbitrária ou ilegal na privacidade dos indivíduos e a importância da proteção dos dados pessoais. Ou seja, isso é o preâmbulo e o que vai dar o que se estende por toda a Convenção e os princípios que ela deve seguir. Próximo, por favor. Mais um? Isso. O artigo 6º agora. Esse artigo é muito importante, porque a gente pode olhar a proteção e salvaguardas na Convenção como estando em dois níveis. Um é a proteção geral, que o direito internacional dos direitos humanos tem na aplicação da Convenção e que os países devem aplicar. E a segunda são salvaguardas procedimentais que devem ser aplicados aos procedimentos domésticos. Então, nesses dois níveis que as garantias se aplicam. O artigo 6 é muito importante. Começa falando das obrigações sob o direito internacional dos direitos humanos e menciona, isso dá para ler, eu acho que é importante, nada na Convenção deve ser interpretado como permitindo a supressão de direitos humanos ou de garantias fundamentais, incluindo os direitos relacionados às liberdades de expressão, de consciência, de opinião, de religião ou de crença, de reunião pacífica e de associação, de acordo e de maneira consistente com o direito internacional dos direitos humanos. Ou seja, essa é o primeiro invólucro, que é a questão dos direitos internacionais, dos direitos humanos. Próximo, por favor. Esse aí... Onde é que está aí, que eu não estou vendo? No 21. 21. 21. Os Estados devem garantir medidas apropriadas no âmbito doméstico para proteger as crianças que são acusadas de crimes estabelecidos de acordo com a Convenção. Essa foi uma preocupação muito grande desde o começo. Que crianças que cometem crimes fossem protegidas, ou seja, mais uma proteção que se aplica domesticamente e que tem como referência a Convenção dos Direitos da Criança. Próximo, por favor. Mais um? Qual que é esse? Tá antes do 22. Logo antes do 22. Deve ser o 21.7. 21.7. Não, esse acabou de ter. 21.7 acabou de ter.
Bom, vamos para o 24, se aparecer aí. Devia ter. Eu vou para o artigo 24, porque esse é muito relevante. E o artigo 24 é onde se concentram as garantias relacionadas aos procedimentos domésticos. Então, já no parágrafo 1º, a Convenção fala de obrigações do direito internacional dos direitos humanos que devem incorporar o princípio da proporcionalidade. E aqui foi uma discussão interessante. Muitos tentaram, como o Brasil tentou, incluir aqui outros princípios, como o da legalidade, mas não foi possível. Ficou o princípio da proporcionalidade. Além disso, no parágrafo 2, a gente fala de direito, no final, de um direito a um recurso efetivo, a justificação da aplicação da legislação e a limitação de escopo e a duração do poder e do procedimento. Ou seja, tudo isso para limitar os poderes quando estão aplicados domesticamente. E, bom, o importante aqui também é o ponto 4, e diz que todas essas garantias têm que ser aplicadas também na cooperação internacional. Vamos continuar, por favor. Logo antes do 25. 25? Logo antes dele. Acho que é o final do. Pode passar, a gente já falou de mim. Agora é o 34. 34. Mais uma garantia. Assistência e proteção de vítima. Então, os Estados têm que tomar medidas para que as vítimas de crimes cibernéticos sejam protegidas de acordo com a sua legislação doméstica. Mais um? Esse ponto fala disso ainda. Sim. 36. E aqui um ponto muito importante. A proteção de dados pessoais. Essa questão entrou aqui e era uma questão muito importante, principalmente para a União Europeia, pelo avanço que eles têm na legislação de proteção de dados dele. E foi uma discussão muito, muito ampla, muito longa, porque havia o ponto de vista europeu que gostaria de incluir aqui na Convenção extensos parágrafos muito semelhantes à legislação europeia. E não era possível, imagina, numa negociação de 120 países, chegar a um texto que fosse acordado e que incluísse tudo isso. De qualquer forma, foi possível incluir o que está aí, e que diz basicamente que os países não são obrigados a transferir dados para outros países se o tratamento que os outros países têm daqueles dados não está de acordo com o tratamento que o seu país tem. Ou seja, mais uma garantia para evitar que dados sejam mal utilizados. Pode continuar? Agora é o. Agora é o? Não sei. Mais um. Acho que é o 21 daquele mesmo, né? Sim. Bom, eu vou pular. A gente está com pouco tempo. Eu só vou dizer que no artigo 41, tem algo muito importante também, exatamente, que é a rede 24/7. E é justamente o mecanismo que vai permitir aos países operarem em tempo real e pedirem principalmente a preservação de dados, que é essencial, como comentaram no painel anterior. Então, é um órgão que cada país deve ter, e cada país, que é parte da Convenção de Budapeste, também tem que ter, para receber e tomar providências domésticas com relação, principalmente, à preservação de dados. Por último, eu queria falar também do artigo 14, que é sobre material de exploração sexual infantil. Isso... Ou abuso infantil, exatamente. Isso é muito importante, isso foi essencial. A gente sabe como tem se multiplicado os casos de abuso. Isso é uma realidade no Brasil e no mundo. A ideia é que, mais uma vez, que não haja santuários para que isso seja feito. E isso entrou e foi muito difícil, porque vocês podem imaginar as diferentes culturas, as diferentes religiões, os diferentes pontos de vista, inclusive do que é
proibido. Para alguns países, a própria pornografia é proibida. Para outros países, a exploração sexual de crianças é proibida. Então, isso é muito importante estar aí. Para terminar, eu quero só dizer o seguinte. Essa convenção é muito importante. Ela é importante porque ela estabelece um patamar mínimo de várias coisas. Ela estabelece um patamar mínimo de crimes, que são considerados crimes cibernéticos. Ela possibilita uma harmonização desses crimes. Ela estabelece um patamar mínimo de procedimentos de investigação e de persecução criminal. E, muito importante, ela estabelece um patamar mínimo de proteção e de salvaguardas de direitos humanos no combate ao crime cibernético. Então, a existência da convenção, negociada entre 120 países e com potencial para abarcar o mundo inteiro, é muito importante por causa desses padrões mínimos. Sem a Convenção das Nações Unidas, nós não temos crimes com uma mínima harmonização, a cooperação entre países vai ficar muito difícil, mas, principalmente, o que eu quero dizer aqui é que a proteção e a salvaguarda de direitos humanos no combate ao crime cibernético fica sem referência nenhuma. Então, do meu ponto de vista, que fui negociador do Brasil e que conversei com todos esses países e tive o privilégio de conversar com a academia, com organizações não governamentais e pudemos incorporar isso tudo às discussões, isso foi muito importante. Então, um pouco diferentemente do que a gente ouviu anteriormente, eu acho que seria muito importante que o Brasil e os países da região e os países do mundo adotassem essa convenção, ratificassem essa convenção, que ela entrasse em vigor, para que a gente tenha uma base mínima para poder trabalhar no combate ao crime cibernético, também com uma base mínima de garantias e de salvaguardas em direitos humanos. Era isso. Obrigado. Muito obrigado, doutor Eric. Para encerrar essa fala, depois seguiremos para uma rodada de perguntas. Eu passo a fala ao doutor Paulo Renan, que é doutorando e mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, pesquisador do Instituto Referência Internet e Sociedade, o IRIS, integrante da Aquatone Lab, foi gestor de processo de elaboração do Marco Civil da Internet do Ministério da Justiça. Doutor Paulo. Boa tarde. Primeiramente, também agradecer pelo convite para poder participar, agradecer pela presença de quem ainda está por aqui fisicamente, corporalmente. Também, claro, um cumprimento a quem está assistindo ao vivo e, eventualmente, quem vai poder ter acesso a essa gravação também no futuro. Falo aqui, especificamente, embaixo do meu chapéu de pesquisador do IRIS, Instituto de Referência Internet e Sociedade. E, enfim, quero aproveitar para registrar também, com parênteses, minha frustração pessoal pelo resultado do julgamento de hoje à tarde, que não acabou e ficou para semana que vem, marcar um pouco esse momento aqui histórico em que, enfim, estamos debatendo o artigo 19 do Marco Civil. Faço esse gancho até para lembrar que o Marco Civil da internet ele surge, a fagulha inicial do Marco Civil é a oposição a uma proposta de legislação criminal exagerada que foi proposta no Brasil, além de outros aspectos problemáticos, um deles, inclusive, vinculado à Convenção de Budapeste, a sua internalização no Brasil. Mas, enfim, quero aproveitar também para já começar quebrando o protocolo aqui, fazendo já a primeira pergunta para o Eric aqui para a próxima rodada, para ele poder ter essa lealdade de já ir pensando na resposta. Em que aspectos o Brasil se opôs durante as negociações e em que pontos a gente conseguiu alguma vitória ou alguma derrota importante durante esse processo de negociação? Digo isso particularmente preocupado em que esse processo de debate internacional tenha sido capaz, e o Brasil tenha podido vocalizar de alguma forma, a perspectiva de sul global, que tem sido bastante negligenciada nesses processos, enfim, dos debates mundiais de tecnologia da informação. A gente, para além de efeito Bruxelas, a gente tem visto ainda uma proeminência das normas das perspectivas de DSA, e normas europeias, normas estadunidenses. As empresas são voltadas para esses mercados mais do que para o nosso, e acho importante a gente exercer
também esse tipo de soberania. Esse debate, gente, ele envolve uma questão geopolítica complicadíssima, né? E acho que, enfim, do ponto de vista da política internacional, isso pode ser mais bem explorado, mas quero, de alguma forma, centrar mais na questão jurídica, mas sem deixar de registrar aqui. Na história, esse debate na ONU marca uma nova fase dos debates, né? Desde 1990, a gente tem uma atenção específica para esse tema. Depois de 2001, houve uma mudança na dinâmica a partir da aprovação de Budapeste. E depois de 2010, a gente tem tido essa crescente polarização, né, entre um bloco vinculado à Rússia e um bloco vinculado aos Estados Unidos. Até que em 2019 a Rússia, de certa forma, forçou, em conjunto com Belarus, Camboja, China, Irã, Mianmar, Nicarágua, Síria, Venezuela, né, uma lista de países que não são, né, conhecidos mundialmente pelo seu aspecto democrático, venceu por pouco a votação na Assembleia Geral. Né? Foram 79 votos a favor e 60 votos contrários, com 33 abstenções. Um placar apertadíssimo. Enfim, desde 2019, o que a gente tem é um processo que, inclusive, foi afetado pela pandemia, né? Foi retardado, mas foi designado, então, esse comitê específico para elaborar uma convenção internacional abrangente sobre o combate ao uso de tecnologias da informação e comunicação para fins criminais. Bom, o que podia ter acontecido? Podia não ter acontecido nada, o que ficou muito perto de ser o resultado final desde o começo desse ano, com alguns impasses. Também poderia ter tido uma norma de filosofia mais controladora, que era a proposta original, né, da posição russa e do bloco, com restrições em termos de soberania digital, titularidade de dados pessoais e direitos humanos, e retrocesso para garantias como liberdade de expressão, né, dificultando também uma cooperação mais ampla, impondo barreiras também para empresas na atuação internacional. Podia ter também uma via alternativa, com só uma renovação da já existente Convenção de Budapeste, com a chancela da ONU, de forma a ampliar adesões, né, subvertendo as intenções da Rússia e, assim, sem prejudicar mais os direitos humanos dos problemas que já são conhecidos pela norma do Conselho Europeu, da Convenção de Budapeste, mas também sem trazer novas garantias e sem ampliar efetiva cooperação, né? Só dando carimbo para a Convenção de Budapeste, carimbo da ONU. Bom, o que aconteceu, e nisso concordo plenamente, a gente chegou numa norma de compromisso, uma norma intermediária, que promove acordos sobre jurisdição, capacitação, transparência, cooperação e terminologia. A norma se livrou, por exemplo, de definir o que é cibercrime, né, que era uma grande disputa, e ela preferiu primar pela definição dos tipos que são combatidos. E com, enfim, algumas flexibilizações em pontos políticos livres para interpretação doméstica, mas, e aí aqui acho que a nossa grande crítica, né, sem fortes mecanismos para a implementação efetiva das salvaguardas que ela mesma replica. A gente tem um texto restrito, né, em relação a tudo que foi debatido. A gente tinha possibilidades de riscos de poder de vigilantismo pelos governos, de expansão da criminalização para crimes que nem são tipificados no ambiente offline, recolhimento de provas eletrônicas relacionadas com crimes não cibernéticos, né, a previsão de provas digitais, provas eletrônicas para crimes que não são cibercrimes, independentemente da sua gravidade, isso foi mitigado, como foi dito, compartilhamento de dados entre instituições penais para combater também quaisquer crimes sem parâmetros mais específicos, e até, enfim, retenção de dados em determinadas investigações para uso em procedimentos futuros. Em torno desses riscos, que instituições da sociedade civil, como, enfim, os direitos digitais, a EFF, artigo 19, etc., vieram criticando os rumos que a minuta vinha tendo, apontando uma série de perigos. Mas o resultado atual, isso a gente precisa conceder, ele é distinto em relação aos textos que vinham sendo debatidos ao longo dos últimos anos, com mudanças relevantes. O Eric se furtou aqui, mas eu vou usar a licença aqui de listar os tipos penais restritos que estão na comissão. Acesso ilegal, interceptação ilegal, interferência em dados eletrônicos. Aí vem uma referência a sistemas de tecnologia da informação e comunicação, né? Interferência em sistemas de TICs, uso indevido de dispositivos, falsificação relacionada a sistemas de TICs, roubo ou fraude em relação a sistemas de TICs, e aí uma parte de criança e adolescente, né? Ofensa relacionada com abuso sexual infantil online ou
material de exploração sexual infantil, solicitação ou aliciamento com o propósito de cometer um crime sexual contra uma criança, né, conhecido como grooming, a disseminação não consensual de imagens íntimas, aqui, né, o Brasil tem essa questão, por exemplo, no artigo 21, e lembrando, não é só relacionado já a crianças e adolescentes, crimes sexuais, e um último tipo para a lavagem de produtos do crime, né, você legalizar o que é resultado de uma ação ilegal cometida online. O que não tem na Convenção da ONU, que tem na Convenção de Budapeste? E isso eu considero uma vantagem, direito autoral, né, que é uma porta franqueada para muitos abusos, dos quais a gente tem uma farta documentação. O que também não tem, isso a gente pode considerar um problema complexo, mas um problema. Seria importante, eu considero que essa norma hoje falasse sobre discurso de ódio, especialmente para a gente considerar, né, as vulnerabilidades das populações que já são as mais fragilizadas, desinformação, problema muito complexo, mas talvez fosse interessante ter alguma menção, e atentado contra o Estado de Direito. Acho que o Brasil está demonstrando bem essa possibilidade e como isso pode ter relação também internacional. Em todo caso, as preocupações, houve mudança no texto, mas as preocupações ainda são relevantes, não só quando o texto for aprovado, de fato, pela Assembleia, né, vale lembrar, ele está aprovado por um comitê ad hoc específico designado, ainda falta ser votada pela Assembleia Geral da ONU, deve ser aprovada, mas ainda há espaço para alguma mudança. E os caminhos futuros da internalização em cada jurisdição, né? E aí, enfim, as críticas também vêm do setor empresarial, né, numa carta aberta. Um grupo de empresas diz que a minuta é ambígua e não faz o suficiente para os direitos humanos, a liberdade de imprensa, a igualdade de gênero. A gente sabe que tem interesses de custo também nessa questão, mas o David Key, ex-relator especial da ONU sobre liberdade de expressão, pediu especificamente para os Estados Unidos que não assinem o tratado. Ele publicou no ex-Twitter dizendo que seria um desastre para a proteção dos direitos humanos através das fronteiras, né? Segundo ele, o texto coloca uma pressão excessiva, por exemplo, sobre o Departamento de Justiça dos Estados Unidos para compartilhar informações sobre apontados criminosos sem a proteção adequada para pesquisadores de segurança, jornalistas e figuras da oposição. Aqui eu faço um destaque. A gente teve casos com Pegasus, por exemplo, que um jornalista no México foi assassinado a partir do uso de uma ferramenta tecnológica. E o que poderia ter acontecido, por exemplo, seria o governo mexicano, numa posição abusiva, contar com o apoio do Brasil ou dos Estados Unidos para essa investigação, na medida em que houvesse essa solicitação. Mas continuo relatando a preocupação do David Key, né, que o resultado é um texto prolixo, confuso, que fornece aos estados autoritários muito mais ferramentas do que fornece para proteger as democracias. É uma questão pragmática do texto. Não é uma questão semântica, não é uma questão sintática, é uma questão de, no mundo real, como esse tratado vai se colocar. Entre as suas preocupações, né, estão o fato de que o tratado permite esse compartilhamento de informações pessoais, inclusive sem a comunicação. Enfim, as questões também de liberdade de expressão. Compartilho dessa visão. Assim, as ações de investigação e repressão no plano global podem, a gente tem exemplos disso, transbordar para espionagem e vigilância em massa. Se a gente não tiver parâmetros e regras internacionais que expressamente delimitem os requisitos para que essas situações sejam ativadas e os critérios para a gente considerar que elas estão sendo bem ativadas, e as boas intenções e os discursos legítimos podem ensejar atos ilegítimos e violentos contrários a garantias jurídicas mínimas e que tendem a afetar em especial os grupos sociais que já são mais vulnerabilizados. Repito, quero acreditar, que hoje o Brasil esteja numa situação que talvez não tenha essa tendência autoritária, mas eu não posso dizer o mesmo sobre o nosso futuro próximo. Existem algumas salvaguardas expressas, o Alex já mencionou alguma delas, por exemplo, tem até uma referência específica à perspectiva de gênero no artigo 34. Mas essa referência à questão de gênero está apenas no auxílio e proteção das vítimas.
essa perspectiva de gênero não está salvaguardada em relação às persecuções que podem, em vários países, se mostrarem abusivas. E perspectivas de orientação sexual e outras questões minoritárias. Existem, em geral, as questões são não exatamente do que tem no texto, mas das permissões de não aplicabilidade e permissões de não exigência de vinculação às regras. Essa é a grande vulnerabilidade. A norma tem uma regra e ela diz: o Estado pode aplicar uma exceção nessa regra. E em vários desses aspectos abrem-se espaço, então, para abusos, né, com potencial de problemas graves a depender do contexto interno de cada país. No Brasil, gente, notícia de hoje, né, o PCC conseguiu senha do Ministério Público para acessar processo sigiloso. A lei diz que isso é ilegal, isso é um crime. Mas a gente está falando de um mundo tecnológico de velocidade e de dimensão desumanas. Qual é a salvaguarda procedimental que a gente tem para que esse tipo de problema não aconteça? Essa que é a grande preocupação. E a lei tem que trazer a exigência dessa salvaguarda procedimental. Não basta ela enunciar: o Estado tem que fazer tudo e estiver ao seu alcance. Não, tem que detalhar quais são esses critérios, porque depois que isso aconteceu, não adianta depois prender as pessoas que até já estão presas. Né? Então, essa é a grande demanda. Né? Enfim, temos outras demandas também. Por exemplo, se fala, a gente sabe que tem crescido os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. E aí eu pergunto, como cientista, a gente sabe mesmo quais são os números? Né? A gente do IRIS tem o maior interesse em poder ter acesso à realidade da investigação e da persecução penal desses e de outros crimes vinculados ao ambiente digital, para a gente compreender a exata dimensão do problema. Para quê? Para a gente não instrumentalizar crimes que são preocupantes, né, são absolutamente graves, mas que eles sejam instrumentalizados para ampliar estratégias de vigilância, especialmente baseadas em tecnologias invasivas. Por exemplo, no texto da Convenção, a proteção de crianças serem punidas penalmente é facultativa. No contexto brasileiro, o que isso pode significar? Bom, em relação aos adolescentes, eventualmente, que se eles cometerem crimes, isso vai ser considerado um ato infracional, e aí eles ficam sujeitos às previsões do ECA. E as crianças? Bom, no Brasil, crianças não são puníveis. E nos outros países? A Convenção não traz essa salvaguarda de que crianças não serão punidas caso ela faculta aos Estados a não punição de crianças. A Unicef e o Alto Comissariado para Direitos Humanos enfatizam que não se deve proibir, por exemplo, a questão da autonomia progressiva. Quer dizer, adolescentes com a idade adequada têm que amadurecer a sua sexualidade entre adolescentes. Né? Não estamos falando de situações de abuso, de adultos abusando de adolescentes, mas de adolescentes numa convivência saudável, amadurecendo a própria sexualidade, sem coerção, sem abuso, né? Sem, enfim, machismos e misoginias que também adolescentes são muito tendentes a cometer. Mas Egito, Omã e Catar se mostraram contrários a ressalvar essa distinção na criminalização de violências sexuais contra a infância. Então, para fechar, eu quero rapidamente retomar o contexto brasileiro. A gente não concluiu o nosso processo de reforma do Código de Processo Penal. A gente está estagnado na construção de uma LGPD penal e a gente tem a recente adesão à Convenção de Budapeste. Ainda pendente algumas necessidades de definições. Eu gosto de lembrar isso. A Convenção de Budapeste ela é de 2001, mas o Brasil nunca foi convidado a participar dela até 2019. Ela é uma convenção do Conselho da Europa. O Brasil não foi convidado a elaborar a lei. Até por isso ele não pediu para aderir depois, porque essa era a tradição da nossa diplomacia. A gente não foi chamado a participar, a gente não adere. Em 2019, houve um pedido do Brasil para que ele fosse convidado. E aí o Brasil foi convidado e houve
uma desinformação de que o prazo estava acabando e o Brasil precisava aprovar essa adesão com urgência. Não precisava, isso foi feito 2 anos antes do necessário, e com uma audiência pública na Câmara dos Deputados e uma audiência pública no Senado, a Convenção de Budapeste foi adotada no Brasil praticamente sem debate. Não houve vozes dissonantes que dissessem os problemas da Convenção de Budapeste. Isso é um processo grave, até pela seriedade do assunto. Existem questões na Convenção de Budapeste do tipo: o país tem que definir se é A ou se é B. Qual foi a resposta do Brasil? Sim. Ao aderir à norma, o Brasil deixou de definir, por exemplo, quem seria o ente participativo da rede 24/7. Na prática, o Brasil tem um órgão, né, tá do Ministério da Justiça, salvo engano, que participa da rede 24/7. Mas na adesão isso tinha que ter sido comunicado. E não foi. São erros procedimentais que demandam a falta de seriedade prática de como isso foi feito. Talvez confiando que o ambiente interno seria muito adequado, mas a gente não está falando só de uma norma que vai ser válida para o Brasil. E, enfim, a gente tem sim uma necessidade de normas internacionais, porque os crimes são transfronteiriços, mas a gente também tem uma demanda por normas nacionais. E a gente ainda não fez esse dever de casa. Né? E lembro, aqui eu ligo com a questão do Marco Civil que eu falei no começo. O senador Eduardo Azeredo, que, por conta de sua atuação prolífica no projeto de lei de cibercrimes, teve, né, a honra de ter a lei apelidada como PL Azeredo, ele tentou, em um dos textos, internalizar a Convenção de Budapeste no Brasil por um projeto de lei ordinária. Isso é absolutamente inconstitucional. Tem uma previsão para como a gente tem que internalizar com aprovação, ratificação, depósito, etc. Ele, que texto legal, copiou e queria aprovar no Brasil. Esse tipo de procedimento vai na contramão da seriedade com que o assunto tem que ser tratado. Enfim, os impactos da Convenção de Cibercrimes da ONU são potencialmente arriscados para a proteção de direitos fundamentais. É uma norma que traz oportunidades, mas também traz desafios. A questão do equilíbrio entre segurança cibernética e a proteção de direitos fundamentais, não só de privacidade, liberdade de expressão, mas, enfim, proteção de dados pessoais, liberdade de associação, liberdade de imprensa e liberdade sexual e etc., são, enfim, marcas do desafio de uma implementação global desse tipo de norma. Em que pese o texto resultante do comitê designado aponte em alguns aspectos para a importância desse equilíbrio, o que se pode identificar na prática é uma carência da previsão de mecanismos específicos para assegurar essas mesmas salvaguardas. Em termos de cooperação internacional e jurisdição, a colaboração internacional é absolutamente importante. A norma faz salvaguardas em relação à questão de jurisdição, mas quero de novo ressaltar: é importante que o Brasil e outros atores do Sul Global tenham a chance e a postura de sempre pensar na perspectiva do Sul Global nesse debate da sociedade da informação, para que a gente não fique sujeito às demandas e aos interesses dos países do Norte Global. Uma questão, e aí, enfim, me corrijam se eu estiver equivocado, mas eu não identifiquei, e isso para o Iris é uma questão bastante crítica, com a qual eu vou encerrar, a questão da criptografia. Não há nenhuma salvaguarda no sentido de que não se possa exigir a quebra da criptografia como mecanismo para investigação. Isso é um problema que pode afetar muito mais do que as questões de investigação criminal. Eu ouso, há muito tempo já, mas fazer a comparação entre quebra de criptografia e tortura. Que a gente sabe que no Brasil ainda é uma prática, mas que a legislação expressamente diz que ela é inaceitável e que provas decorrentes da prática de tortura são absolutamente inadmissíveis. Acho que a gente já deveria ter isso previsto em lei nacional, dizendo que exigir a quebra de criptografia é inadmissível, não porque os crimes não sejam graves e os criminosos não devam ser punidos, mas porque isso afeta pessoas que não são criminosas. E esse tipo de procedimento de vigilância em massa, ele
veja que ele não é um procedimento para perseguir uma pessoa suspeita cujo telefone específico vai ser, enfim, investigado. Ele é um mecanismo que afeta, em muitas instâncias, em muitas situações, todo mundo, para que todo mundo seja investigado o tempo todo e assim se descubram os suspeitos. São possibilidades de investigação que subvertem completamente, né, a questão da presunção de inocência e nos colocam todos na mira da investigação, que acaba sendo uma investigação ineficiente e custosa para o próprio Estado, né? Então a gente tem que resistir a essa tentação. Acho que a gente está hoje, quero acreditar que a gente está num contexto favorável em relação ao Brasil, mas insisto, a gente não tem essa garantia política de que esse estado de coisas vai se perpetuar. Além dos debates da criptografia, está no debate dos processos que estavam pautados para serem julgados ontem, hoje deve continuar na quarta-feira, as questões do bloqueio do WhatsApp. Tem também uma questão de doxing, né, de criação de dossiês de jornalistas e, enfim, ativistas e outros políticos que faziam oposição ao governo federal da época. Né, a gente já teve um caso submetido ao Supremo da ABIN solicitando dados do Denatran por meio do CERP. Estamos falando de questões práticas vívidas no nosso país e que a gente precisa ter todo o cuidado para, com boas intenções, não abrirmos a porta para eventuais abusos. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Paulo. Gostaria de abrir agora o microfone para a plateia para fazer perguntas. A gente, dado a avançada hora, e que nós amanhã iniciaremos 9 da manhã, acho que a gente pode fazer só uma rodada de perguntas. E os palestrantes podem responder e já fazer suas considerações finais. Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Obrigada. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela exposição. Todas as falas foram muito interessantíssimas. Eu agradeço muito a presença, todo o compartilhamento. Eu tenho duas perguntas. Talvez seja mais foca um pouco no conselheiro, mas também acho que todos poderiam falar um pouco. Uma é muito relacionada com a pergunta que o Paulo já trouxe sobre as disputas geopolíticas. Então, eu queria saber se existem polos bem definidos dessa disputa geopolítica e quais são os líderes nisso e qual é o papel do Brasil em relação a isso, porque pelo que eu entendi o Brasil tem um papel de conciliação, assim, que é um pouco típico do Brasil. Então, se é esse que tem o papel dele ou se está sendo usado para trazer uma posição do sul global, como o Paulo colocou. E minha segunda pergunta é sobre se existe uma certa, assim, expansão de um regime de criminalização contra crimes organizados transnacionais e se é um regime assim, de forma quase contínua que agora começa a abarcar os cybercrimes, porque eu sinto que muitos dos mecanismos de cooperação jurídica internacional, de meios de persecução, até os próprios crimes que são definidos, lembram muitos mecanismos que já vêm com Palermo, já vêm com Mérida, outros mecanismos de lavagem de dinheiro. Então, existe esse contínuo que agora se expande para abarcar esses novos tipos de crime dentro de um guarda-chuva que seria da criminalidade organizada transnacional. E se agora que dentro desse tema está sendo discutido principalmente esses cybercrimes, existe uma preocupação maior com os direitos humanos do que existia previamente. É isso, muito obrigada. Muito obrigado. Mais alguma pergunta da plateia? Não, senão eu vou fazer uma breve pergunta. Ontem o keynote de abertura inclusive o tema do congresso desse ano, mas o keynote foi especialmente focado nisso, girou justamente em torno do uso de tecnologias espiãs, de spywares, pelo Estado. E uma questão que foi levantada ontem e hoje de manhã novamente foi justamente a regulação internacional de spywares. A pergunta, acho que a doutora Paula comentou um pouco sobre a evolução dos tratados internacionais sobre crimes, desde a Convenção da ONU, os protocolos adicionais,
o doutor Eric também comentou as negociações por trás da última convenção da ONU. E Paulo Penal usou muito um termo que eu gostei muito, que é de norma compromisso, e eu gostaria de ver, então, para você justamente isso, a gente vê uma expansão, que nem a Paula comentou, das normas penais, e como é que vocês veem que isso pode ocorrer, se pode ocorrer também para o outro lado, para a regulação de tecnologias, de spywares, para investigação criminal ou para outras finalidades, nem sempre legítimas. Muito obrigado. Acho que a gente pode seguir a ordem que a gente já fez, começando pela Paula, seguindo para o Eric e seguindo com o Paulo. Bom, muito obrigado. Pode ser, por mim, tanto faz. Até depois que todo mundo falou, achei que cronologicamente a gente poderia ter falado na ordem inversa, porque acho que as palestras que vieram depois da minha foram bem elucidativas para aspectos mais gerais de contexto histórico e, inclusive, de amplitude da análise, para depois eu falei de um aspecto muito mais específico. Mas acho que o diálogo foi bem produtivo. Bom, o que eu posso agregar sobre as perguntas que foram feitas, e acho que nesse ponto eu faço questão de enfatizar tanto de um lado que eu concordo, e acho que não sei se ficou claro na minha fala, que eu sou uma grande entusiasta de tratados internacionais, por ser internacionalista, embora seja crítica em alguns aspectos a ele, mas eu sou favorável à ratificação de forma geral do Brasil a tratados, e sou favorável à ratificação do Brasil a esse tratado específico. O que eu acho apenas é que a gente tem que até porque eu acho que concordo com o que foi dito de que é melhor ter o tratado do que não ter, e que uma base mínima de respeito a direitos é necessária, de respeito a direito, de regulamentação, de estrutura normativa para permitir as relações entre os estados, ela é muito melhor do que não tê-la. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, daí é o contraponto, é que isso não pode ser feito de forma crítica, muito mais acho que a aplicação do tratado no caso concreto do que necessariamente a sua ratificação. Acho que o problema não ocorre só na negociação, ele ocorre no dia a dia. Não adianta a gente também ter um tratado perfeito se a sua implementação prática não é bem feita, seja porque ele é muito geral, seja porque ele é perfeito, mas os estados não querem implementá-lo da maneira como ele deveria ser. Então, acho que feitas essas duas considerações sobre as falas de antes, o que eu posso agregar, eu acredito que em termos de aspectos específicos de investigação e novas formas, novas técnicas investigativas de fato, no que diz respeito à cooperação de justiça internacional, não há pelo menos na minha visão, dispositivos previstos nessa Draft Convention que sejam, que disciplinem de forma muito pormenorizada essas novas técnicas investigativas que a gente tem visto hoje em dia, e isso não é só um problema de direito internacional, né, é um problema de direito interno também no Brasil. O que eu acho é que algumas dos dispositivos que estão previstos na convenção, na Draft Convention, e que já estão previstos agora na Convenção de Budapeste, ratificada pelo Brasil, têm potencial de colaborar, de trazer, de certa forma, uma estrutura, e a gente vai ter que pensar na forma como eles vão ser realizados na prática, para outras técnicas investigativas futuras. Por exemplo, me parece que hoje em dia a discussão sobre de que forma que vai ser feita o acesso a dados digitais, que hoje em dia a gente, mesmo que sejam dados armazenados, acho que hoje em dia ninguém questiona que o tipo de invasão que isso gera nos direitos dos indivíduos é muito maior do que a gente originalmente pensava com uma busca e apreensão física de documentos físicos, né? Hoje em dia, quando a gente pensa que dados digitais trazem quase uma extensão do que a pessoa pensa, né? A quantidade de dados que tem no celular ou que você armazena é muito, muito maior e traz muito mais sobre você do que fazer uma busca e apreensão na tua casa. Acho que se a gente fizesse uma enquete aqui, quem prefere que a polícia entre na tua casa, faça uma busca e apreensão, quem prefere fornecer acesso ao celular, ninguém vai fornecer acesso ao celular. Mesma coisa. E digo isso por quê? Porque os requisitos legais para isso, hoje em dia, são feitos de uma forma no Brasil. Quem gostaria de ter uma interceptação telefônica? Quem preferiria ter um acesso ao celular? Eu, por exemplo, preferia estar sendo interceptada por telefone, considerando a esfera de invasão, porque hoje ninguém fala por telefone, do que tivesse acesso ao meu celular, ao que eu penso, ao que eu pesquiso, ao que eu anoto. E digo isso por quê? Porque hoje em dia, no Brasil, nacionalmente falando, os requisitos legais para interceptação telefônica são muito mais exigentes do que os requisitos legais para uma busca e apreensão, que inclui busca e apreensão de dados digitais, né? Ou um passamento de sigilo telemático, por exemplo, por assim dizer. Então, nesse ponto, como a Convenção de Budapeste e a Draft Convention prevêem formas específicas para acesso a dados, tanto dados mais genéricos, né, quanto inclusive dados de conteúdo, é uma oportunidade para debate, para que o Brasil pense de que forma internamente isso vai ser regulamentado, e acho que já é o momento de regulamentar, já passou do momento de regulamentar, e parece que as disciplinas legais que a gente tem utilizado não são super adequadas para esse tipo de prova. Então, acho que nesse ponto é o que eu posso agregar mais, e acho que os aspectos mais gerais eu vou deixar para os meus colegas. Muito obrigada. Obrigado.
Bom, respondendo a algumas perguntas, né? Os polos que estavam na negociação. Eu acho que são 2 extremos e um meio, né? Um extremo foram aqueles que propuseram inicialmente e que tinham uma visão bem diferente do que nós temos aqui, que é de mais controle estatal e principalmente de misturar várias questões cibernéticas num texto só. Misturar segurança cibernética, defesa cibernética e crime cibernético. Um dos objetivos do Brasil, desde o começo, foi que a convenção tratasse de crime cibernético, só de crime cibernético. E quando a gente está no âmbito do crime e da investigação e da cooperação internacional para combater crime, os países cooperam. Só existe se os países quiserem e se eles cooperarem. Ou seja, essas diferenças geopolíticas, elas acabam ficando esmaecidas. E eu acredito que só foi por essa razão que a convenção foi possível chegar a um consenso nesse texto, no contexto em que a gente vive. Porque o texto se baseou em crime, em persecução criminal e em tudo aquilo. Bom, sobre o contínuo, é isso mesmo. A ideia era que essa terceira convenção de crime, ela complementasse as outras. E o crime cibernético, visto como crime organizado, está contido aqui. E a ideia era que as ferramentas novas dessa convenção eram essenciais para atualizar as convenções de crime da ONU, principalmente, por exemplo, a questão da preservação expedita de informações e acesso a dados. A pergunta que tivemos aqui, doutor Renato, o Sul Global. O Sul Global sempre esteve na mente de muitos. E na mente do Brasil também. Não por outra razão, se a gente olhar no artigo 1º, o terceiro objetivo da convenção é facilitar a assistência técnica e o treinamento e a capacitação para combater o crime cibernético. Isso é essencial. E mais do que isso, eu ouvi de várias delegações de países pequenos o seguinte: olha, a gente pede informações para as grandes empresas de tecnologia e elas simplesmente ignoram. O Brasil é diferente. O Brasil é um país muito grande, tem um peso muito grande. O Brasil consegue, inclusive, bloquear aplicativos, como já fez várias vezes. Países pequenos não conseguem. Então, a existência da convenção contribui para que países pequenos, ou países que não teriam essa capacidade, possam passar a ter a capacidade de combater o crime cibernético e ter essas informações. E eu acho que um comentário final que eu faria é o seguinte: o que se espera, o que a gente quer dessa convenção, né? Ouvindo aqui a doutora Ana falar sobre criptografia ou sobre atentado ao Estado de Direito, nas Nações Unidas, o que sai dali é o que os Estados querem e o que é possível. Em especial se a gente quer algo feito por consenso. Uma das características importantes dessa convenção, que também foi uma bandeira do Brasil que nós conseguimos incluir, é que a convenção ela pode ter protocolos, como a Convenção de Budapeste tem protocolos. Sim, é verdade que os protocolos que se pensa discutir proximamente têm pouco a ver com os nossos interesses. Agora, a gente tem que levar em consideração que isso foi feito assim para possibilitar que o texto fosse adotado por consenso. Então, isso tudo é muito importante, a criptografia. Agora, se a gente não consegue um consenso doméstico, imagina um consenso entre 120 e 180 países. Então, a convenção é um primeiro passo muito importante. Ela pode ser atualizada por protocolos e a gente tem que ter a ideia das limitações que a discussão multilateral traz. E para chegar a isso, nós chegamos muito mais longe do que muitos pensavam, porque incluímos várias questões aqui que, se a gente for pensar em diferenças culturais, em diferenças religiosas, talvez nem estivessem aqui. Então era isso. E agradecendo mais uma vez, e foi um prazer, e também aprendi muito com os palestrantes, com meus colegas de mesa. Obrigado. Muito obrigado pelas perguntas todas. E, enfim, vou me limitar a falar sobre a questão dos aplicativos de vigilância. Recentemente, a gente participou com a nossa diretora Ana Bárbara Gomes, diretora do IRIS, na audiência
pública promovida pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF 1143, né, que trata justamente da regulamentação do uso por órgãos e agentes públicos de programas de intrusão virtual remota e de ferramentas de monitoramento secreto e invasivo de aparelhos digitais de comunicação pessoal. E, enfim, é um tema largamente ligado à questão do direito digital numa perspectiva de controle de constitucionalidade. Eu, particularmente, sou vinculado à perspectiva do constitucionalismo digital, no sentido de que esse tipo de desafios que a sociedade da informação põe para o direito, esses desafios jurídicos, eles precisam ser abordados com a perspectiva dupla de como reafirmar direitos fundamentais, quer dizer, a resposta do direito para essas questões tem que reafirmar os direitos fundamentais também no ambiente digital, e o segundo pilar de que é necessário equilibrar esses poderes, e não só o poder legislativo, executivo e judiciário, mas também o poderio econômico, né, para esse tipo de questão, como foi colocado, de as empresas se negarem a colaborar com os estados simplesmente como uma perspectiva de lucro, perspectiva de mercado, não de afirmação de direitos. Né? Então, a gente do IRIS pesquisa esse tema, né? Convido vocês a conhecerem nosso portal, temos várias publicações sobre varredura pelo lado do cliente, hacking governamental, questões de rastreabilidade de mensagens instantâneas, que a gente tem desenvolvido já há vários anos. Quero, enfim, registrar uma síntese do nosso posicionamento, de que o importante é que as ferramentas de proteção individual, as ferramentas de proteção coletiva, sejam o grande mote, inclusive endossado pelo Estado. Essa é a importância. É claro que é importante a gente ter uma questão de combate ao cibercrime, assim como é importante ter uma prevenção em relação a ilícitos praticados por tecnologia digital, mas volto lá à questão do Marco Civil da internet, né? Quando, enfim, o Brasil internamente afirmou que não queria começar a regular a internet pela porta da cadeia, é importante a gente antes afirmar quais são os direitos das pessoas para depois a gente pensar em como punir as suas violações. E a gente tem hoje um cenário de violação sistemática dos nossos direitos humanos com o uso dessas ferramentas de forma deliberada, sem previsão legal, sem transparência na sua aplicação e sem prestação de contas. O Brasil tem gasto, eu quero até destacar um estudo do IPREC, né, que o Brasil, os mercadores da insegurança, né, o Brasil tem realizado gastos na ordem dos milhões, e tanto em relação aos estados quanto em relação ao poder federal, né, um montante de dezenas de milhões de reais em ferramentas espiãs controversas. Então, enfim, a gente deveria zelar pelo respeito aos princípios da reserva legal, da finalidade, da proporcionalidade, do devido processo legal e da necessidade de ordem judicial. O uso dessas ferramentas pautadas na promoção da insegurança digital, quer dizer, explorando vulnerabilidades dos dispositivos, sistemas, tem que ser considerado como proibido. Acho que nem precisaria de uma nova norma para proibir. E se a gente vai criar alguma exceção, por exemplo, atividade de inteligência, que não é a mesma coisa que segurança pública, né, que isso tem que ser regulamentado com uma granularidade adequada, com condições e parâmetros restritivos eficientes. Ou, mesmo que seja aceito no âmbito de investigações criminais, que seja restrito pelo menos exclusivamente a crimes graves, né, de forma que as condições seriam os elementos que permitem o uso e os parâmetros, os elementos que avaliam se o uso foi ou não realizado de forma adequada. Né? Acho que esse é um dos grandes problemas. Enfim, quero só encerrar minha participação de novo, saudando a importância fundamental de eventos, né, como esse, que fazem essa junção desses dois lados que nunca deveriam ser concebidos de forma apartada. Né? O direito penal surge para afirmar os direitos fundamentais na oposição dos direitos individuais contra o Estado, e isso não tem que ser diferente no contexto mais complexo do Estado Democrático de Direito, muito menos o Estado deve ter o descuido de se utilizar do desvio pelo mercado, pelas empresas privadas, para incorrer nesse tipo de abuso. Então, saúdo a todo mundo envolvido, tantas pessoas que vieram aqui, as pessoas que especialmente realizam e que participam desse evento, enfim, uma missão absolutamente crucial na nossa época atual. É isso, gente. Muito obrigado.
Bom, gostaria de agradecer novamente nossos palestrantes. Acho que a gente pode fazer uma salva de palmas para eles. Muito obrigado pela paciência, pelo ficarem disponíveis para ficar até tarde aqui. Queria lembrar a todos que amanhã, às 9 horas da manhã, teremos a nossa mesa redonda, justamente sobre a ADPF 1143. E a partir das 11 horas da manhã, nós teremos nosso encerramento com a secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça, a Lilian Sintra de Mello. Convido todos a comparecerem e uma boa noite. Muito obrigado novamente.